demência mesmo, a gente tem um certo nível de demência, não é? É natural, é humano. Mas eu, sem nenhuma intenção de me tornar um famoso teórico, não tenho medo de afirmar que além de homo sapiens, além de homo demens, o homem também é homo avaliativus. Por que digo que o ser humano é homo avaliativus? Porque ele avalia de forma natural, sem ninguém nunca ter ensinado a ele como se faz. Uma criança de 2 anos de idade já sabe avaliar. Tem dúvida? Vira para uma criança de 2 anos de idade e diz assim: estou indo na casa da sua avó, você quer ir comigo ou quer ficar em casa? Ela vai te fazer perguntas para orientar a sua avaliação. Ela vai te perguntar assim: meus priminhos estão lá na casa da vovó? Aí se você disser assim, estão, resposta, quero ir com você. Se você disser assim, não, lá não tem criança nenhuma, só adulto, quero ficar com a mamãe. Percebe? 2 anos. Alguém já sentou um dia com esse menininho ou menininha, sei lá, e ensinou, filhinho, hoje nós vamos aprender a avaliar. Conhece alguém que já fez isso? Nunca, não se ensina a avaliar. O ser humano naturalmente avalia. A gente avalia toda hora, o tempo todo. Hoje você já deve ter avaliado no mínimo 100 vezes. Exagero, Júlio. Que isso? Que avaliei 100 vezes? Avaliou no mínimo. Você abriu os olhos e avaliou. Abriu a janela, olhou, o tempo, que roupa eu vou vestir? Na hora do café você avaliou, devo ou não devo comer essa torrada com manteiga? Né? Na hora que você saiu de casa, você avaliou, que caminho que eu vou tomar, hein? Nessa hora, onde é que está mais engarrafado ou não? Você avaliou, você pesou uma porção de coisa para tomar uma decisão. Não é isso? E você, na hora que você vestiu a roupa, você avaliou, você se olhou no espelho, e quando você se olha no espelho, o que você constata? Você constata se essa roupa está boa ou não está boa. Se está bem ou não está bem, para ir para determinado lugar. Se for para a igreja, você tem que avaliar de acordo com os critérios de onde você vai. Não é verdade? Esse short está muito curto. Né? Se for para um casamento, tem pouco brilho. Sei lá. Né? Se for para a night, dá para encurtar um pouco essa saia. Ou seja, em síntese, a avaliação ela é sempre dependente do objetivo, não é isso? Do que a gente quer, depende para onde você quer ir. Eu só queria que vocês entendessem que o ato de avaliar, ele está amarrado em 3 etapas. Isso, por favor, se de nada disso que eu estou falando servir para ninguém, que pelo menos essa coisa que eu vou dizer agora sirva. Avaliar se divide em 3 etapas, em 3 fases. Se eu não cumpro as 3 fases, eu não avalio. Eu não completo o ato de avaliar. Eu costumo dizer assim, a avaliação termina com a ação, e é exatamente isso. Porque para eu avaliar, eu tenho que constatar, eu tenho que refletir e eu tenho que agir. Quer ver? Eu vou sair de casa, eu visto uma roupa, eu me olho no espelho. Aí eu olho no espelho e constato como é que está a roupa. Constato. Tá boa. Não está muito boa. Eu, por exemplo, de manhã coloquei uma blusa branca. Olhei no espelho e constatei que estava mais barrigudo do que o normal. Né? Mais do que o normal, eu sou consciente. Aí, falei, gente, eu sou barrigudo, mas nem tanto, né? Por que será que eu estou vendo essa figura tão barriguda no espelho? Isso é constatação. Eu entrei na segunda fase da avaliação, que chama-se reflexão. Aí comecei assim, por que será? É por causa da cor da blusa. A blusa é branca, o branco amplia, não é? O branco amplia, então é por isso. Resultado da minha reflexão, a cor da blusa está me deixando mais gordo do que já sou. Terceira e última fase da avaliação, que se chama ação. Vou trocar de blusa. Né? Fui ver na mala, não tinha blusa escura, mas pelo menos essa é clara, mas tem listras verticais. Que dá uma disfarçadinha, não é? Então, é assim, percebe como é que eu completei o ciclo da avaliação? Eu constatei, eu refleti sobre o resultado da constatação e eu agi. Mudei de blusa. Posso não ter tido a melhor ação do mundo. Seria melhor se eu tivesse uma blusa preta, de listras. Garante dois lados. Né? Ou seja, mas eu não tinha. A melhor que eu tinha era essa. Clara, mas pelo menos tem listra. O que eu estou falando? Eu estou falando que quando eu avalio e quando eu chego na ação, eu tenho que ter a melhor ação possível. A melhor ação que eu tenho condições de ter naquele momento. Tá claro? Mas se eu não chegar na ação, eu não estou avaliando, não é avaliação. A escola não avalia assim. É impressionante, mas a escola é o único lugar que subverteu a avaliação como fonte de informação.
Na vida, a gente avalia como fonte de informação. Na vida, a gente avalia para agir para melhorar. É só isso que faz sentido. Para que Deus nos deu condições de sermos avaliadores? Para a gente atingir o sucesso. A avaliação é um mecanismo que nos foi dado de presente, porque nós somos homo sapiens e nós queremos ser sempre hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. A gente só evolui porque avalia. E quando eu avalio, eu tomo providência para que aquilo, o sucesso, seja garantido. É isso. Ponto. Só tem um lugar que não é assim, na escola. É impressionante como que na escola avaliar não é para garantir sucesso. É para punir, é para ameaçar, é para avisar, né? E a escola começou a se subverter. Eu vou falar umas coisas agora que talvez vocês até pensem assim, que isso, que exagero. Mas me parece que a principal coisa que a escola tem que fazer chama-se aprendizagem. Fazer o menino aprender, não é isso? É para isso que existe a escola, gente. Não é isso? Salão de beleza, para embelezar o cabelo, a unha, não é isso? Se não embelezar, não é salão de beleza. Escola é para fazer aprender. Só que diante das dificuldades que a escola vem encarando ao longo dos anos, a escola anda terceirizando isso e o mais interessante, a sociedade toda já se acostumou. Eu conheço escola que o menino tirou nota baixa. A primeira atitude que a escola faz, chama a mãe e manda contratar uma professora particular. Aí eu falo assim, que legal, né? Maneiro, assim, ainda bem que, eu não sei se vocês já ouviram isso de alguma mãe, né? Tipo assim, mas como assim? Olha só, ele tirou nota baixa. Se a senhora não contratar uma professora particular, ele está perdido. Mas a mãe, de repente, a pessoa, essa mãe fala assim, mas nem é aqui que ensina, né? Não é para isso que serve essa instituição. Aí você diz assim, mas a gente ensina para bons alunos. Aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade, por favor, professora particular para ela, né? Para ele, para poder acompanhar. É assim, tipo, eu ando a 80, vamos ver. Mas meu filho está a 60, meu filho. Compra um acelerador novo para ele. Né? Porque eu não sei fazer, eu não sei ensinar um aluno que anda a 60, eu só sei ensinar um aluno que anda a 80. E quando eu estou falando para professores, eu adoro dizer o seguinte, meus coleguinhas de trabalho, não fiquem orgulhosos quando os seus melhores alunos tiram 10. Sabe por quê? Você nunca vai saber qual é o seu mérito no 10 deles. Eles já são muito bons. Quem disse que mesmo sem vocês não tirariam 10? Eu estou com orgulho, sou um ótimo professor. Por quê? Porque eu tive 3 alunos que foram aprovados. É mesmo? Eles são bons? São ótimos. Mas o quantos por cento eles são bons por sua causa? Pela sua ação. Aí eu falo assim, colegas, desculpem, mas fiquem orgulhosos quando eles conseguem aprender, fazer aprender alguma coisa aqueles que não são tão bons. Aí eu vou dizer assim, dá licença, mas yes! Menino tirou a média, esse garoto aqui, dá licença, mas eu fiz aprender. Agora fazer aprender quem já é bom, isso não enobrece ninguém. Né? Eu acho bem bacana lembrar isso em toda reunião. Conselho de classe eu começo lembrando isso. Fala, gente, a gente vai aqui, né, medir a nossa eficácia pelo quanto a gente conseguiu fazer os alunos, no mínimo médios, aprenderem. Né? Com mais dificuldade, então, aí que a gente vai medir mesmo a eficácia de todo mundo. Então, por favor, sem orgulhos que a gente não pode medir. Quantos por cento do 10 dela me pertence? Sei lá. De repente, se eu não existisse, ela tirava 10 também. Eu tenho um aluno que é tão bom, que ele vira para mim e acrescenta coisas na aula seguinte. Eu falo, onde é que você viu isso, menino? No YouTube. Eu falei, é mesmo? A outra coisa, pessoal, eu consegui entender finalmente aquilo que o senhor falou. Eu falei, o quê? Aquele tal de tectonia. Você não tinha entendido da minha aula? Não, tinha não, pessoal. Eu falei, como é que você entendeu? No YouTube. Eu cheguei lá, tem um vídeo da BBC de Londres que mostra a placa tectônica entrando uma por baixo da outra. Aí eu entendi o que o senhor quis dizer. Eu falei, que bom para você. Qual é o nome desse vídeo? Me dá aí. Próxima aula que eu explico tectonismo, adivinha o que eu uso? O vídeo. Né? Isso me faz acreditar, e outra coisa que eu estou sempre trocando com os meus colegas professores. Colegas professores, não fiquem achando que o seu papel é ensinar conteúdo. Professor que acha que o seu papel é só ensinar conteúdo, está entrando em extinção. Tem muitas fontes por aí ensinando conteúdo muito melhor do que a gente. O YouTube é uma delas. Os DVDs, as coleções, e muita coisa. E com muito mais ilustração, com muito mais didática, com muito mais paciência do que a gente.
né? Então, se você acha que o seu único papel é ensinar conteúdo, lamento, você é um ser em extinção. Né? Isso é bacana, porque eu dou aula para o ensino médio, eu tenho uns colegas, gente, que eles se acham assim, os únicos portadores do conteúdo que existe na área deles. E eu falo assim, gente, para com isso, a extinção está se aproximando. Ou você se torna um especialista em fazer aprender, muito mais do que um acumulador de conteúdo, né? Ou você está perdido. O aluno me ensinou uma forma melhor de ensinar tectonismo, com um vídeo da BBC de Londres. Eu agradeço. Mas não chegamos nem aí. Tem outros paradigmas além desses, mais modernos, muitos. Por exemplo, estamos longe do paradigma da avaliação como negociação, que diz que avaliar é verificar e garantir o alcance dos resultados previamente negociados. Esse paradigma é muito legal. Olha só como é que é legal. Avaliar dentro de um paradigma de negociação. É assim, quer ver? A gente entra num acordo do que vocês precisam aprender. Depois, eu só avalio vocês quando eu negocio a hora de avaliar. Olha que legal. Gente, quem é que já está preparado para ser avaliado hoje? Hein? Ah, vocês, os outros não? Ótimo. Então, os que estão preparados para ser avaliados hoje, vão ficar aqui nessa sala do lado, que a avaliação já está pronta. Vocês que não estão prontos, vamos lá, relaciona o que ainda está faltando para que vocês fiquem prontos para ser avaliados. Isso. Vamos começar a aprontar vocês. Amanhã tem avaliação de novo. Os que estiverem prontos vão ser avaliados. Os que ainda não estiverem prontos vão ser complementados. Avaliação é fruto de negociação. Eu te avalio quando você disser, estou pronto para ser avaliado. Não é interessante isso? Muito interessante, né? E não estou pronto para ser avaliado. Então, você tem que continuar em processo de aprendizagem. Paradigma de avaliação chamado integração. Esse, então, meu Deus. Esse eu só conheço uma escola, né? A escola da Ponte, que chegou lá. Não conheço mais nenhuma. O que é o paradigma da integração? Avaliar é verificar o nível de satisfação de aprendizagem e reorientar as ações. O aluno, ele tem um objetivo que ele traça, ele trabalha geralmente em equipe, e o professor vai acompanhando aquela aprendizagem, e a avaliação, ela contém o seguinte: você está satisfeito com o que você aprendeu? O que está faltando para você? O aluno é que diz, olha que barato. Não estou satisfeito com esse projeto, ele não está legal. O que está faltando? O que está te deixando insatisfeito? Isso, então vamos tentar, vamos aprimorar o seu projeto. E é uma negociação constante ali do professor e do aluno. Bom, o nosso tema, ele envolve a questão da aprendizagem, né? Tanto que a gente está aqui batizando a avaliação de avaliação significativa, porque ela tem que ocorrer em parceria com a aprendizagem significativa. O que eu chamo de aprendizagem significativa? É aquela aprendizagem com relação à qual o aluno conseguiu construir inicialmente o sentido, para do sentido ele chegar ao significado. Tem diferença? Tem, claro que tem. Sentido é aquilo que bate para mim, é aquilo que se relaciona com o meu repertório. Significado é aquilo que é para todo mundo. Então, a avaliação significativa não é que o aluno tem que fazer sentido sobre o que aprende. Ele tem que fazer sentido inicialmente. Mas o professor tem que se preocupar em tirar o aluno do sentido e transportar ele para o significado. Dá um exemplo? Vamos ao exemplo. O exemplo é sempre bom, né? Ilustra bem direitinho. Eu uma vez estava num ônibus indo de Porto Alegre até Santa Maria, no Rio Grande do Sul, participar de uma banca de mestrado. Quando acordei, estava amanhecendo, já quase em Santa Maria, com um menininho que estava no banco da frente, junto com a sua mãe, devia ter 1 ano e meio, 2 anos. Eu acordei com o menininho falando com a mãe dele. Mamãe, olha lá, mamãe, au Gandhi, mamãe, au Gandhi, mãe, au Gandhi. Eu acordei com aquilo, aí eu ouvi o garoto falando au Gandhi, mostrando a mãe, eu fui procurar o au, onde é que estava, né, na paisagem, e não vi au nenhum, nem a mãe. A mãe estava falando assim, que au, meu filho, não estou vendo, cadê o cachorro? No mínimo a mãe estava dormindo também, né? Cadê? Não estou vendo. Aí ele, au, mãe, olha lá. E nem eu nem ela estávamos vendo, porque ele estava se referindo a um cavalo que corria no campo. E olha que gracinha, São Piaget nessa hora, né? Fica todo feliz. São Piaget é o santo que protege o professor, vocês sabem, né? O problema de professor também é a falta de fé, né? Ser devotos de alguns santos ajudam. São Piaget fala em um dos seus evangelhos que não só a criança, todo mundo, evangelho de São Piaget, está lá. Todo mundo, num primeiro momento, para aprender, tem que assimilar. O que é assimilar? Alguma coisa que você já saiba que se parece com aquilo que é novo. Esse menininho, dá para desconfiar que ele nunca tinha visto um cavalo, certo? Mas o que ele já tinha lá guardadinho na cabeça dele que mais se parecia com um cavalo? Um cachorro. E ele fez aquilo que São Piaget chama de
assimilação adaptante, olha que lindo. Ele falou au grande. Se aquilo é um au e vamos combinar que tem a mesma estrutura, mesmo esquema, focinho, orelha, rabo, 4 patas. Não é difícil fazer essa assimilação. Só que ele fez a adaptação. Au grande, né? E aí a mãe virou-se para o menininho e falou assim, não é au não, meu filho, aquilo é cavalo. E cavalo, não faz au não, faz assim, ó. Ih, ela se prestou a imitar um cavalo relinchando. Eu quase que eu faço a mesma coisa aqui, você sentiu? Eu freiei no meio. O relincho dela foi tão ridículo que ela prestou um desserviço à aprendizagem do menino, né? Com certeza o menino deve ter olhado e falando, faz assim, mamãe, né? Ela tentou imitar como é que um cavalo relincha, mas deixa para lá. Mas o que ela estava fazendo? Ela estava fazendo aquilo que São Piaget, no seu evangelho, diz. Depois de assimilar, a aprendizagem ela tem que ser acomodada. Ou seja, o menino tem que construir o conceito certo. Não é au grande, é cavalo. É diferente, é outro animal, diferente do cachorro. No momento em que ele identifica que é um cavalo, chama de cavalo, reconhece o cavalo, ele acomodou. Aí ele construiu o significado. Significado é o que é para todo mundo. Sentido é o que é só para ele. Você já imaginou esse menininho crescer só com sentido? 20 anos, virando para a namorada e falando, vamos dar uma volta de au grande? Imaginou? A namorada iria olhar para ele, iria falar, não bate bem, né? Logo, o professor não pode deixar a criança no sentido. Ele tem que arrancá-la do sentido e dar condições para que ela chegue ao significado. Mas quando nós falarmos disso, já está mais do que entendido. Mas a grande questão é, a aprendizagem significativa, ela precisa, num primeiro momento, que se construa sentido. Logo, eu, professor, tenho que fazer tudo, prestem bem atenção. Eu tenho que fazer tudo para que vocês construam sentido sobre o que eu estou falando. Se o que eu estou falando não está fazendo sentido para você, você está pensando em outra coisa, está pensando se eu vou falar muito, que hora que vai acabar essa palestra, que cara chato, que porra, deixa eu ver meu WhatsApp, se alguém mandou recado, não é isso? Porque eu não estou conseguindo fazer com que vocês construam sentido nas minhas palavras, ou do meu discurso aqui. Agora, se o que eu estiver falando, estiver construindo sentido, né, para vocês estão, com esse sentido, capturando as outras coisas que eu falo. E quando a gente constrói sentido, a gente captura com mais facilidade. Mas eu não posso deixar vocês ficarem no sentido. Eu tenho que ajudar vocês a saírem do sentido e chegarem até o significado. E é por isso, por exemplo, é mais ou menos assim que acontece, olha. O que torna uma aprendizagem significativa? É mais ou menos o seguinte, eu vou colocar ali 8 palavras, alguns conhecem esse exercício, eu gosto muito dele. Eu vou colocar ali 8 palavras na ordem, dividido em 2 fileiras de 4, 4 aqui e 4 aqui. 8 palavras, olhem para a tela agora nesse momento, por favor. Eu vou dar para vocês 10 segundos, para que vocês aprendam as 8 palavras que eu vou ali projetar na ordem. Tem que ser na ordem, tá bom? 10 segundos. Mas não pode copiar nem fotografar. Tá? Não pode. Depois fotografa a palavra, eu deixo lá, mas agora não pode. Você tem que olhar e vai aprender só olhando, tá bom? Em 10 segundos, confie em você. Atenção, 10 segundos, estão lá as 8 palavras. 10 segundos é tempo à beça. Pronto. Vocês acham que aprenderam as 8 palavras na ordem? Não? O que está acontecendo aí no cérebro de vocês, né? Nesse momento? Ih, peraí, Júlio, peraí, olha só. Primeiro eu vou dizer para vocês que pelo menos algumas das palavras que estavam ali vocês aprenderam sim. O cérebro tem recursos próprios de aprendizagem que muitas vezes a gente desconhece. Por exemplo, o cérebro adora usar uma estratégia. Eu não vou cobrar, não vou avaliar não, gente, não se preocupe. O cérebro adora usar uma estratégia que se chama posicional. Não se sabe ainda por quê, a neurociência ainda não conseguiu descobrir por quê, mas o cérebro adora algumas posições. Tem uma posição que é a mais forte de todas. Logo, eu arrisco dizer que tem uma palavra ali que todos vocês aprenderam. Sabe qual? Qual a primeira palavra que estava ali? Percebeu? O cérebro adora a posição primeira. Está em análise. Mas isso já nos diz alguma coisa. É importante em sala de aula, coloque em primeiro lugar. Você já vai colaborar, a coisa já é forte. A posição, tem gente, tem alguns que falam assim, a última também é tão forte quanto. Não é. Qual era a última? Ih, viu? Não preciso dizer mais nada.
Não preciso dizer mais nada. Pois é, a última de todas lá. Mas se sentiram como é que ficou menos convicto? A última. Tem outra estratégia que o cérebro gosta muito, e essa tem uma utilidade na sala de aula, na aprendizagem significativa, fantástica. Vocês querem ver? O cérebro adora classificar. Os nossos alunos o cérebro dos nossos alunos não classificam mais porque nós não deixamos. A gente adora classificar e dá pronto para eles. Por exemplo, a gente fala assim, classificação dos animais. Atenção, vou classificar para vocês. Os animais classificam-se em mamíferos, anfíbios, aves e tal. Hoje é só mamíferos. A gente classifica e depois separa. Seria muito mais eficaz se a gente convidasse os alunos a classificar os animais com a gente. O cérebro aprenderia de maneira muito mais significativa. Tem uma técnica muito legal. Pega vários animais diferentes, coloca aqui com aquele negócio de velcro, né, se puder, coloca no quadro, faz vários conjuntos, aí vira para a galera, funciona muito para quarto, quinto ano, um negócio desse. Gente, me ajudem a classificar isso. Eu vou botar um animal de cada vez no conjunto. Vocês vão me ajudar a botar os outros. Pode ser? Aí você bota no primeiro conjunto um pombo, no segundo conjunto um cachorro, no terceiro conjunto uma abelha, no quarto conjunto uma tartaruga, no quinto conjunto e vai colocando o primeiro. Aí você pega depois a galinha. Gente, não tem nome o conjunto por enquanto. Gente, onde é que eu vou colocar a galinha? Eles vão falar, no conjunto do pombo. Aí depois você pega lá, onde é que eu vou colocar o cavalo? Eles vão dizer, no conjunto do cachorro. Eles vão fazer a relação direta. Já sei o que vocês estão pensando. Guarda isso aí. Depois da segunda fase dessa atividade, dê nome aos conjuntos. Olha, o conjunto do pombo, que já vai ter lá o pombo, a andorinha, o pombo, tudo, né? Parecido. Chama-se conjunto das aves. Vai dando nome aos conjuntos. Aí vocês vão falar, eles vão botar o morcego no conjunto do pombo. Vão, provavelmente vão, porque voa, né? E aí, está errado, calma. O cérebro primeiro constrói regra. Ele só constrói exceção depois que a regra está pronta. Se o seu aluno mandar botar um morcego no conjunto das aves, coloca. Depois que você... Agora vamos falar sobre cada um. Aves, quais as características que eles têm em comum? Todos aqui voam e tal. Aí você depois vai falando das exceções, né? Todos aqui dão mamar para os filhotes. É isso que faz deles mamíferos. Aí depois você conta, gente, tem alguns aqui que a gente botou em lugar errado. Tem. Vamos mudar alguns de lugar agora. Vamos lá? Aqui, Aí o primeiro que você vai. O morcego, ele é um mamífero. Aí sim o cérebro vai construir a exceção. Se eu pedir que o cérebro de vocês classifique agora, vocês vão lembrar de duas palavras que estavam ali. Querem ver? Tinha algum animal naquela relação? Quais? Só elefante? O que aconteceu agora? O seu cérebro, como foi obrigado a classificar, ele lembrou de duas palavras. Porque o cérebro gosta de classificar. Os nossos alunos não aprendem mais significativamente, graças a essa atuação do cérebro, porque a gente não deixa, a gente faz tudo às vezes para eles não aprenderem direito, né? Eu classifico para eles, eu entrego pronto para eles, eu faço tudo para eles. Depois eles vão para... assim, eu pesco, limpo o peixe, tempero o peixe, frito o peixe, tiro a espinha do peixe, mastigo o peixe, falo, aluno, engole. Aí ele vai para a vida, aí entregam na mão dele um anzol, uma vara e um anzol. O que eu faço com isso? Né? Então é mais ou menos um caminho dessa natureza. Mas vocês vão aprender aquelas 8 palavras na ordem e nunca mais vão esquecer na vida de vocês. Vou contar uma historinha para vocês, estão prontos? Posso contar uma historinha? Então vamos lá. A historinha é assim. Eu vi um carro dirigido por um elefante que bateu num poste. Lá em cima do poste tinha um passarinho. O poste caiu em cima de uma árvore. Ficou atravessado na estrada, fez um buraco, e esse buraco encheu de água. Sério mesmo. Eu vi um carro dirigido por um elefante que bateu num poste. Lá em cima do poste tinha um passarinho. O poste caiu em cima de uma árvore, ficou atravessado na estrada, fez um buraco e encheu de água. Sério mesmo. Falem para mim agora, rápido, porque o cérebro é rápido, quais eram as 8 palavras que estavam ali na ordem. Vamos lá? Vamos à correção. Fantástico! Fantástico! Eu estou besta! Eu estou besta que você agora sabe, aprendeu as 8 palavras na ordem. Júlio, mas eu ainda não sei muito não. Claro, você tem que praticar um pouco. E eu ainda te digo, se você contar essa historinha para pelo menos meia dúzia de pessoas, eu posso encontrar daqui a 1 ano de novo, quem sabe, vou te falar, tudo bem, mas quais são as 8 palavras? Né? Seu cérebro vai buscar a história, porque o cérebro sempre busca construir sentido. A falta de sentido
Eu tenho que oferecer condições para o aluno construir sentido. Depois que construir o sentido, eu levo ele para o significado. É sempre essa movimentação que a gente faz. Bom, em síntese, a aprendizagem é significativa quando